nosso de cada dia, dai-nos hoje. Amém. Amém. Livrai-nos da gula. Ai, muito pão bom, viu? Hoje a gente foi na fábrica de pães da Pasto com Amor e de Daniela Varanda. Francisco, você não tem ideia. Bom demais. Bom demais, cheiro, né? um perfume, assim. E ela disse que ela nem sente mais. Porque mesmo? tá acostumada ali. E a Dani, que perfume maravilhoso, ela falou, olha, os vizinhos todos ficam enlouquecidos, eu já nem sinto mais o cheiro. Mas é muito legal. E ela, como a gente estava conversando antes, ela é super criativa, A né? Daniela Varanda ela tem uma criatividade fantástica. Tem. Né? Aquela alquimia que ela inventa ali com relação à criação dos pães. É verdade. E fazer pão é uma coisa sempre muito mágica. surpreendendo, né? É. Porque quanto tempo ela está nessa estrada e as Exatamente. coisas não se repetem. Não, né? nunca. E é Muito em legal. formatos, em cores, É. em perfumes. Vocês vão ver, dá uma olhada aí e depois conta pra gente. Água na boca pura. É verdade. Olá, nós estamos hoje numa fábrica de pães artesanais, mas que tem muito mais cara de casa. Tem a cara da dona, que é a Daniela Varanda, da Pasto com Amore. É um lugar super agradável, tem um cheirinho que vocês não imaginam. E ela que vai contar melhor pra gente sobre essa magia que acontece aqui. Né, Daniela? Olá, tudo bem? Olá, prazer estar aqui. É muito bom te receber aqui também na nossa fábrica, né? Na verdade, a magia que acontece é porque a gente tem uma interação muito grande com os nossos clientes, que eu brinco até que são amigos, entendeu? Porque a gente acaba fazendo parte ou de uma festa ou de um empreendimento que está sendo aberto, porque eles se sentem tão à vontade de vir aqui conversar, trocar ideia, montar cardápio, e nós acabamos desenvolvendo pães, sabores de pães, de acordo com a criatividade do cliente, entendeu? Eu quero um pão de uísque, eu quero um pão de vinho, eu quero um pão de pimenta rosa, quer dizer, então a gente, com a nossa experiência e com o nosso conhecimento, a gente consegue desenvolver o que o cliente está esperando, né? E é sempre assim uma surpresa, e o que mais é gratificante para nós primeiro o resultado do pão e depois o semblante do cliente quando vê o pão e degusta, como diz assim, nossa, tá melhor do que eu esperava. Ontem mesmo eu mandei uns pães de degustação. Aí a cliente me ligou à noite e falou assim, olha, eu não quero saber, é o seu pão, entendeu? Isso aí você pode ficar certa. Então esse retorno é o nosso maior motivador, entendeu? É isso que faz, eu acredito eu, que faça diferença. Com certeza. E vocês não imaginam, esse pão de pimenta rosa que ela tá falando é a coisa mais linda, ele é rosa choque, o Arnaldo mostrou, depois vocês vão ver. É um pão rosa choque, eu falei, não, isso não é uma tinta, alguma coisa. Não, isso é a pimenta rosa, é incrível, porque é tudo natural, né? Outra coisa interessante é assim, todos os nossos pães não levam leite, nenhum pão leva leite. Quer dizer, tem muita gente com intolerância à lactose, quer dizer, então às vezes me perguntam, digo assim, não leva. Inclusive nas nossas etiquetas já tem lá, não tem conservante e não tem corante. A gente até não coloca o pão à venda em alguns estabelecimentos, porque como não tem conservante, a durabilidade é menor. Então, o que acontece? Eu até prefiro fazer a entrega na casa do cliente por conta disso, entendeu? Porque não tem nenhum conservante. Isso é fantástico. E os pães, assim, nós temos pães com algumas verduras, né, e hortaliças. Então, pão de abóbora, abóbora cozida, batata doce, são todos legumes que nós compramos e eu cozinho, né? A parte de hortaliças e temperos também são todos in natura, alecrim, manjericão, alho, quando preciso usar, quer dizer, tudo vamos dizer assim, são ingredientes. A impressão, quando você começa a fazer o pão, parece que você está numa cozinha de casa, porque você precisa ter várias coisas frescas. E aí depois a gente com o tempo vai transformando tudo em pão. E é muito legal, ela estava falando assim, que eu conheço a Daniela já faz tempo, o que é muito bom, é uma alegria para mim, ela acompanhado a gente nos eventos, e assim, uma outra coisa que eu ia dizer, interrompendo já o pensamento anterior, é que ela criou um status diferente para o pão.
né? Isso. O pão deixou de ser aquele pão que você come pão com manteiga. Ela já fez para mim coquetéis inteiros só de pães. E assim, um sucesso. Pão de estrela, pão de não sei o que, pão de frutas, pão doce, pão salgado misturado. E ficou uma mesa linda e super criativa, super diferente, né? Então isso é muito legal. E aí eu ia justamente dizer que eu conheço ela há um tempão e esse espaço aqui agora, ela estava falando inclusive, que ficou especialmente bacana porque cada setor tem o seu espaço, né? Exatamente. Então isso ajuda a finalizar de uma forma... Sim, e até organizar, como eu estava falando com você, eu não consigo trabalhar desorganizada, minha cabeça não funciona. Peraí, gente, vocês não estão entendendo, é tudo limpo, é tudo em caixa, é tudo organizado. Eu falei, gente, ela falou, não é porque você vem aqui hoje não, é assim sempre. Quer dizer, então, nós vai fazer um ano nesse espaço novo. Já tem um ano? Já vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Nossa. E aqui eu consegui dar, assim, organizar do jeito que eu queria. Uma área só de escritório, uma área só de embalagem, uma área só de produção, estoque, uma outra cozinha, quer dizer que não tem nada a ver com a área produtiva. Isso facilita, né, o resultado final. Um setor para as funcionárias, né, quer dizer, trocarem roupa e tudo mais. E isso, para mim, ficou muito legal, entendeu? Porque ficou, até o desenrolar da produção ficou melhor. Flui, exatamente, com essa logística interna aqui. E aí eu perguntei para ela, Daniela, quantos pães, mais ou menos, quantos tipos de pão? Aí ela falou, olha, então, aí eu falei, não, esquece essa pergunta, eu não vou nem fazer no ar, porque essa mulher, cada dia, teve uma época que a gente estava trabalhando num projeto junto, ela falou, Cris, olha o que eu inventei hoje, aí eu disse assim, Cris, olha essa novidade, eu falei, gente, a mulher não para, eu nunca vi, ela falou, criatividade do cliente, coisa nenhuma, a criatividade é dela, porque a cabeça dela não para, e ela vai inventando tudo, eu não sei, se deixar eu vou inventando, e quando vi, só que a gente tem uma hora que não tem condição. Hoje, a nossa produção, 80% da produção está em cima de pães de hambúrguer, né? E nos pães de hambúrguer, nós devemos ter aí uns 20 sabores. Olha isso, 20 sabores de pão de hambúrguer, com 20 cores, sabe? E assim, não é 20 cores, é isso que ela tá falando, são cores provenientes de legumes, de temperos, de não sei o que, então é incrível. Aí tem festa, Halloween, aí ela faz o pão negro com tinta de lula. Aí eu me lembro também que teve o St. Patrick, que é tudo verde, um pão verde. Gente, é surreal. Não, e aí nós temos o pão rosa agora, que tá bombando. O pão amarelo de açafrão é lindo também, quer dizer, chama a atenção. E esse pimenta rosa, então, assim, de acordo com o pão de açafrão, que é amarelo, eu faço ele em formato de estrela. O pão de pimenta rosa, que tem o formato de hambúrguer, mas quando ele vai para cover, eu faço em formato de coração. Então fica assim, tudo muito bonitinho. E quando eu converso com meus clientes, eu converso assim, eu não quero que o meu cliente jogue pão fora, entendeu? Quer dizer, então, a gente tem uma preocupação de, nos pães de hambúrguer, embalar todos individual, entendeu? Para quê? Para quando o cliente servir, o cliente do meu cliente pediu um hambúrguer, ele vai abrir um pão, ele não vai abrir um pacote com 6, 7, 10, por quê? Porque a partir do momento que você abre aquele pacote, ele já vai entrando em contaminação ali. Nós é que não vemos, porque são microcontaminações. Então, eu tive essa preocupação lá atrás. As baguetes, a mesma coisa, vai embalada uma a uma. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente. Os covéis de hotéis e pousadas, eu sento com o chefe, ele escolhe os sabores que ele quer, a quantidade dos pães que ele quer e vão embalados porção a porção. Quer dizer, para quê? Para não dar trabalho nenhum extra para o chefe e não ter perda nenhuma de pão. Quer dizer, então, a gente, com a minha experiência profissional anterior à cadeira, eu consegui trazer para cá muita coisa, assim, de administração, de nutrição, de logística, entendeu? De marketing. E a gente, com o tempo, a gente foi caminhando. Porque eu fico pensando assim, se quando eu era empregada de outras empresas, se eu fazia, por que na minha não vou fazer? Não é? Quer dizer, então são essas coisas tudo muito padronizado, um controle de custos muito grande, entendeu? Porque outro dia, até interessante, né?
eu fui assistir uma palestra e o palestrante falou uma coisa que a gente não para pensar. Ele falou, às vezes, a tua economia, ela gera muito mais resultados do que você vender muito, porque a gente fica com aquele pensamento assim, não, eu preciso vender para ter o resultado, mas às vezes você não precisa vender tanto assim. Se você tiver um controle de custos muito arrumadinho, você consegue ter o mesmo resultado. Faz todo sentido. Vendendo muito. É verdade, faz todo sentido. E é incrível, a gente chega num restaurante que tem os seus pães no pé, a gente na hora fala, ó, isso é Daniela, come, isso é Daniela, gente, é batata, não, é pão. Não, e o interessante é isso, porque assim, apesar da gente estar em vários estabelecimentos, outra coisa importante é que, tipo assim, eu procuro não vender o mesmo pão ou o mesmo formato para um restaurante que é vizinho do outro, entendeu? Quer dizer, então a partir do momento que a gente determina, vamos dizer assim, um mix de pães para aquele restaurante, vai ser só para aquele restaurante, e assim vai. E o interessante é que a massa da Paz com Amor é uma massa muito diferente. Então, mesmo que você não saiba, Exato. Você come. A gente identifica, exatamente, identifica mesmo. E é um sabor diferente, é uma textura diferente, é um formato diferente, é um carinho, né? Passo com amor, a gente sente ali, né? E isso é muito legal, entendeu? Você vê, nós estamos no mercado, já vai fazer 8 anos, né? Desde quando nós começamos nessa aventura de pães. E assim, com muito trabalho, que não é fácil, eu trabalho de domingo a domingo, entendeu? Eu há 8 anos não tenho férias, porque eu me dedico full time ao negócio, e é legal você, assim, com muito trabalho, você começar a ser referência, entendeu? Ah, eu tô te ligando porque a amiga me indicou, quer dizer, então, vamos dizer assim, 80% dos nossos clientes são por indicação. Isso é muito prazeroso, né? É quase como... tem valor maior até do que o valor financeiro, né? Porque é um reconhecimento de que você está fazendo a coisa certa mesmo. Exatamente, né? Quer dizer, então eu não tenho a preocupação assim acaba a gente produzindo muito volume pela demanda dos clientes, né? E outra coisa importante também é o seguinte, não tem, se você chegar igual hoje, você está aqui comigo, você vai levar pães porque eu separei para você, mas se você chegasse assim, Dani, eu quero um pão, não tem. A gente só produz o que está encomendado, entendeu? A gente não produz para vender depois, a gente vende para produzir. Bacana, isso é bacana. Quer dizer, então, os nossos sempre fresco, e os nossos estoques aqui zero. Estoque de matéria-prima é o necessário, entendeu? A gente não tem muito estoque de matéria-prima, a gente trabalha com 15 dias só na frente, não mais do que isso. E os pães são todos congeláveis, não são? São todos congelados. Isso é muito legal também. Nós temos clientes de hamburgueria e restaurantes fora de Petrópolis, né? Rio, Três Rios, Juiz de Fora. E o que acontece? Eles acabaram fechando com a gente muito por isso, entendeu? Os pães, como são embalados individualmente, você pode congelar, o cliente não perde. Mantém qualidade. Mantém qualidade, mantém textura, mantém sabor, sem problema algum. Verdade. E conta pro pessoal que agora tá todo mundo babando, querendo conhecer esse pão cor-de-rosa, esse pão amarelo, esse pão verde. Conta como é que o pessoal pode te encontrar. Olha só, nós temos a página no Instagram e temos o Face. No Instagram tá como Daniela Varanda, né? Mas eu publico tudo do pão. E no Face tá Pasto com Amor e de Daniela Varanda. Nos dois tem lá os meus telefones, 249-8846-9926. E esse telefone é o WhatsApp, meu telefone fica ligado 24 horas por dia, até porque eu tenho clientes fora daqui que fecham a loja 2 horas da manhã e mandam o pedido. Quer dizer, então, já fica ligado direto, pode me acionar, porque a gente está... Mas não precisa ligar 2 horas da manhã, não, gente. Sempre. Por favor. E outra coisa, para o centro histórico, nós temos serviços de entrega sem taxa. Olha que legal. Tá? Quer dizer, então, às vezes a pessoa... A partir de qualquer quantidade? A partir de qualquer quantidade. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou ligar
ligar para a Dani para poder encomendar 6 pães de hambúrguer. Não tem problema algum. Então, olha só, Ivone Sol, pode encomendar. Ela estava falando comigo. Eu amo os pães da Dani e eu não sei bem como é que eu faço para encomendar. Pronto, ó, liga às 2 da manhã. Isso, não, liga não. Deixa o WhatsApp. Quer dizer, então, para o centro histórico, até o Retiro, a gente faz sem custo e depois do Retiro adiante, Correios, Itaipava, Arara, Secretário, aí tem uma taxa simbólica de entrega, né? Não é os preços que o pessoal costuma cobrar. Até para a pessoa ter acesso, entendeu, ao nosso pão. Em relação a pontos de venda, nós só vendemos em 2 estabelecimentos. Um em Itaipava, um em Araras, que são os Aris Delicatessen. A gente vende lá desde que começamos a produzir os pães. Não é toda a linha, mas alguma coisa. Exatamente. Então, né? Assim, o que eu tenho para dizer para todo mundo que está nos assistindo é o seguinte: você quer um pão diferente? Liga, não importa a quantidade, que eu vou te entregar. E entendeu? o que eu tenho a dizer experimenta essa ideia de fazer uma festa, de sair da caixinha. É verdade. E fazer uma festa só com pães. É muito legal, olha, ficaram, a gente já fez algumas, ficaram lindas, surpreende, porque a primeira vez que eu falei, mamãe, vai ser assim, mas Cristiane, uma festa, um coquetel, não sei, só com pão. Eu falei, vai por mim. Ela falou, Cristiane, ficou o máximo. Não, é verdade. Eu acho o seguinte, às vezes a gente quer receber alguém em casa, ou quer fazer alguma coisa, aí começa a fazer orçamento e assim, nossa, vai ficar caríssimo. Olha, dá pra fazer, dá pra arrasar só com pão. E não é aquela coisa de fritura, não é. E é diferente, olha, super recomendo, viu? E, assim, a honra é a gente poder dizer que Daniela Varanda, Páscoa com Amore, são #de Petrópolis. Ô, Francisco. Oi. Que isso? Dormiu? Nada, tô rezando para perdoar a gula. Eu tava rezando, porque olha... Brincadeira não, meu Deus do céu. Gente, é muito... E o tal do pão de uísque, pão de... Gente, como é que pão de pimenta rosa, pão de... Tem que rezar? Tem que rezar. Eu tava até rezando aqui, mas tem um detalhe, a concentração que vocês viram é porque eu tava rezando de trás para frente, para pagar pecado geral. Porque, olha... Não, sinceridade. E na filmagem, lá, a gente esqueceu de falar que ela tá fazendo massa de pizza também. Nossa, e é uma massa de pizza incrível. Ela manda muito bem, né? Olha, se eu fosse vocês, entraria em contato, não deixaria isso passar, não. E eu achei super legal essa coisa dela poder distribuir no centro histórico sem cobrar. Sem cobrar, sem muito custo legal, nenhum. sem custo É nenhum. só ligar, encomendar e se deliciar. E ó, bom demais. Rezem porque gula é pecado, né? Mas vale a pena. Esse pecado, eu confesso pra vocês, vale a pena. Eu peco, viu? E aí, a gente vai onde depois, agora? Cris, eu nem te conto. Conta. Olha, eu entrei na máquina do tempo. Ela existe. É? Existe. Eu entrei na máquina do tempo e viajei. Viajei. E olha, que coisa mais maravilhosa. Conta, que isso? O que foi isso? Olha, você estava comigo. Lembrei! Nossa, muito legal. Você esqueceu, né? Não, eu não sabia, porque é tanta coisa que a gente visita. Não, o negócio não é só questão da visitação, né? Que a máquina do tempo dá essas coisas. Você entendeu? Verdade, porque dá aquele contratempo e aí... Bem que o cientista falou, né? Foi. Cuidado que vocês podem esquecer de alguma coisa. É verdade. Foi, realmente. E porque a nossa cidade tem tanta coisa linda também, e a gente vê tanta coisa linda que a gente acaba assim ficando... Mas é isso, realmente a máquina do tempo foi... Tem gente que até não vai acreditar no que a gente está falando, né? Primeiro, viajar no tempo, máquina do tempo, esquecimento. E outra coisa, tem gente que não vai acreditar em que Petrópolis já teve trem, que no centro da cidade tinha a estação ferroviária. Não, tem gente que não vai acreditar que esta pessoa, não esta, já andou de trem em Petrópolis. Gente, de que século ele é? Não vou falar nada não. É melhor. Não fala, não. Porque senão vai aparecer...
Roda! Olá, nós estamos em mais um Hashtag é de Petrópolis. Hoje nós estamos aqui no Museu do Trem, no Centro Cultural Estação Nogueira, como está escrito, tô colando ali da porta. E é um lugar super bacana que nem todo petropolitano conhece. Nós estamos aqui com a Glória, que vai contar um pouco dessa história, e Francisco está maravilhado, né, Francisco? Voltei no tempo. Graças a Deus tem umas placas aqui dizendo é proibido tocar. Eu já quase atendi telefone, liguei para casa, porque olha... É imperdível, tá? É muito bacana. É imperdível. Então conta pra gente, como é que funciona aqui o espaço? Então, aqui foi uma antiga estação, né? Foi construída em 1908, idealizado por seu Domingos Nogueira, por isso o nome do bairro é devido ao seu sobrenome. Né? E em 2004, o prédio, depois de 1980, na verdade, ele foi entregue, né? Funcionou até 64 como estação, foi a última viagem que tivemos aqui. E na década de 80 o prédio foi vendido, virou uma pizzaria, que era muito famosa aqui em Nogueira, a Pizza Trem. E, né, era uma pizzaria e tinha um bar também na parte da frente, na época de carnavais, né, muito badalado. E aproximadamente em 2000, a associação, a Proturno, Pro Turismo Nogueira, se reuniu para que o prédio fosse tombado, e é onde em 2004 eles conseguiram e virou o Centro Cultural Estação Nogueira. Então estamos aqui desde 2004, né, onde no prédio a gente tem o Museu do Trem, a sala, esse espaço, né, que a gente revive um pouquinho da época. E como? Né? E temos a sala de leitura, onde fazemos empréstimos aos moradores, né? Temos livros didáticos também para as crianças dos colégios ao redor poder utilizarem. Temos a parte da recepção, que a gente conta um pouquinho sobre a história, né? Um auditório onde acontecem algumas oficinas, apresentações, palestras, e a gente está aberto aí ao público que quiser conhecer. E exposições, você também costumam ter bastante exposições, exatamente, né? Todo mês, geralmente a gente tem um artista de preferência local. Essas exposições ficam geralmente durante todo o mês. No mês agora de setembro nós vamos ter o artista Elias, esse vem do Rio, né? Então assim, todo mês tem uma exposição diferente. Então é bem bacana porque é um museu vivo, né? Exatamente. Que está sempre trazendo novidades e propiciando que o petropolitano volte várias vezes, porque a cada vez que ele vier ele vai encontrar uma coisa diferente, né? Exatamente. Bacana isso. E nós aprendemos o que é um Episcópio. Episcópio, olha, a gente ficou tão impressionado com o tal do episcópio que a gente foi no Google ver o que se tratava e aí descobrimos que é um projetor Exatamente, de imagem, um projetor na época, né? E ele foi pouco utilizado porque ao colocar o papel, a parte da iluminação era muito quente, então o papel acabava que pegava fogo. Então assim, foi pouquíssimo utilizado, né? Tinha esse pequeno defeito, né? Mas era um reto projetor na época, né? E essas peças todas vieram para aqui como? Assim, foram pessoas que foram doando? Exatamente. Foram doações, né, de famílias de ex-ferroviários, a população em si o que tinha foi doando, né, temos réplicas, e aí tem, né, as carteiras de ex-funcionários que participaram da linha Leopoldina. Legal. E o povo é que foi, né, sabendo do museu, foi doando. E não, diga. Aquela, se não me falha a memória, é a continuidade, né? Subia a serra, Exatamente. chegava no alto da serra, depois passava no centro. Leopoldina, isso. Aí vinha por dentro, né? Tinha cascatinha. Justamente. Né? E aí Nós vinha. tem aquele túnel ali no centro da cidade. A própria estação Cascatinha, isso. né? Aí Cascatinha vinha... aqui, para seguir sentido Três Rios e Belo Horizonte, né? Ia até Minas. Então, e era isso que eu ia te falar, não é do meu tempo nem do tempo dela, mas essa pessoa andou de trem, entendeu? Não sei como, também não quero saber, porque do meu tempo não é, entendeu? Não sou tão velho assim não, mas é uma lembrança muito viva, né, que eu tenho com o meu pai, eu pequenininho, passando na Ponte de Ferro com esse trem. É uma lembrança muito viva e muito bacana, é uma memória fantástica que eu tenho, de criança. E você que vive esse mundo, qual é a sua expectativa de que isso volte a acontecer, será? Eu tenho um projeto, né, o Pois Noguita, seria mais voltado para a parte turística, né, até saiu uma reportagem na Tribuna há pouco tempo sobre,
E assim, seria muito interessante, né? Nossa, Tem um projeto esse- também, me parece que vem da Serra, né? Até Alto da Serra. É, já né? ouvi Também tem alguns projetos sobre. E esperamos, né? Eu vamos ficaria muito torcer, feliz, né? né? Ia ser muito Se legal, voltasse né? aqui A gente principalmente. reviver Né? É A gente verdade. vive aqui, né? As pessoas, né? Quando tem pessoas que conviveram com essa época, Sim. né? Desfrutaram desse Conviveram com momento. essa época, entendeu? Eu não, Então, assim, eu não sou acho da que pra época não, gente gente. seria muito legal, né? Poder reviver um pouco disso, Nossa, né? tá. Mesmo que turista. Se fosse um trecho, né, daqui de Nogueira até Itaipava, Já ia ser seria o fantástico, máximo, né? ia ser o O máximo. pessoal geralmente só da locomotiva que temos ali fora, o pessoal já pergunta se funciona, se vende algum bilhete para fazer só aquele percurso, mas infelizmente não, né? Só mesmo para E essa locomotiva que está ali fora é a última. Não, essa locomotiva, na verdade, não é a que fazia o percurso. Ah. Essa pertenceu à fábrica de tecidos em Cascatinha. Ah, sim. Né, era usado para a parte interna, para pegar tecidos na estação de entendi. Cascatinha. A gente não sabe exatamente assim, de onde ela provém. Né, e aí conseguiram, né, os ferroviários, aí teve a reforma, né, a restauração e colocaram aqui na estação. Bacana. Mas não era a original do percurso, né, que ia até Entendi. Minas. Então diz pra gente o horário de funcionamento. Então, o Centro Cultural funciona de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, com intervalo de almoço de 13 às 14. E sábados de 9 às 14. Não abrimos no momento aos domingos e feriados e pontos facultativos. Ótimo, e entrada Gratuita. gratuita. Gente, é um lugar muito bacana que vocês têm que conhecer. O Francisco hoje é o nosso cameraman. Ele já deu uma filmada aqui. A gente vai lá fora na Tá tudo locomotiva tremido. para vocês conhecerem um pouco mais. Super obrigada. E venham porque isso daqui é Hashtag é de Petrópolis. Entenderam agora a brincadeira da máquina do tempo? Aquela sala no espaço da estação de Nogueira é uma viagem, né? É uma viagem. Totalmente uma viagem. É fantástico, é, É, maravilhoso. Clarinha. É a muito legal. gente fica assim perdido, né? Porque são coisas maravilhosas que a gente não imagina que já teve aqui em Petrópolis, né? Principalmente os mais novos, né? Não que eu seja tão velho assim, né? Viu? Ele acabou de Morder a língua. confessar, entendeu? Eu, por exemplo, que sou mais nova, não conheço, entendeu isso? Só conheci lá. Mas realmente eu vou confessar para vocês, foi muito emocionante para mim que, apesar de eu ser muito criança na época, eu tenho essa imagem viva ainda na minha mente. E quando eu cheguei naquele museu, que eu vi todo aquele equipamento, toda aquela história, eu confesso para vocês, literalmente eu voltei no tempo mesmo, tá? É fantástico, é um passeio lindo, a gente até reza para que se um dia isso pudesse voltar, Pois pelo menos um é. pequeno trecho, que fosse Isso é de tão Nogueira até legal, Itaipava, como né? eu falei com a menina lá, que aliás Uma nos graça, recebeu nos maravilhosamente super bem. né? Né? Passa as informações. Deu uma aula, né? Deu uma aula pra deu uma gente. aula. Mas isso é tão legal, né? Ter um trem Poxa, aqui. ia ser muito bacana. Poxa, eu ia amar. E ia fortalecer até O questão do turismo, né? claro, com certeza. E assim, é uma sala, é bom a gente explicar que é uma sala pequena, mas é tão cheia de história e de objetos interessantes e tudo que você acaba vendo, a gente, olha, quando a gente olhou, meu Deus, a gente tem que sair correndo Sair e tal, correndo. porque é muito bacana. E uma outra coisa interessante que vocês viram ali foi a biblioteca, não é? Para Um livro de um papel, livro de daquele papel, pra gente cheirar. para a criançada chegar lá, poder ter acesso a essas informações, acesso a essa história maravilhosa de Petrópolis. E ela disse que aquele mesão lá, as crianças vão para lá isso mesmo. e fazem dever de casa, e fazem pesquisa, e levam coisa para recortar. Quer dizer, é um espaço vivo, né? Que a criançada vai, e os adultos tinham um senhor, né? Lá quando a gente chegou, que ele estava em busca de alguém para jogar xadrez com ele. Ele disse, volta e meia, fala, pô, não apareceu ninguém aí para jogar, porque tem um tabuleiro de xadrez, né? Então é muito bacana. E tem aquela parte do teatro. O teatro tem um O teatro eu lá não conhecia, um também. teatrinho
simpático, que dá bonitinho. para fazer, né? Muita coisa ali, principalmente peça infantil, né? Exatamente. E tem as exposições que estão sempre acontecendo, então vale a pena acompanhar para saber o que está rolando de exposição também. Só é importante ficar atento que domingo não funciona, né? Isso é verdade. Então tem que ser ou sábado ou durante a semana, que domingos e feriados, se não me engano. Agora, uma coisa muito assustadora com relação a esse museu, a questão da visitação, é o ingresso, né? Muito Não é? caro, né? Eu achei um absurdo, sinceridade. entrada franca, de gente, graça, é só melhor. chegar e se deliciar com tudo aquilo ali, gente. E depois ainda Deixa de dizem que Petrópolis não tem o que fazer, não é? Não é? Petrópolis tem muita coisa para fazer e a gente está contribuindo um pouco, não tá? Para mostrar isso pra galera. Faz o seguinte, vamos fazer um suspense com relação a isso? Faz os agradecimentos e depois eu vou contar para eles como eles descobrem o que tem em Petrópolis. Ah, boa. Então, olha, eu preciso agradecer a Rosane Guariza, da Charlotte Bauhaus, que sempre me veste lindamente. Eu amei essa cor aqui, amei. Esse colar é de lá também, adorei o colar. Porque geralmente eu uso as minhas bijus, mas esse eu fiquei tão apaixonada que não é maravilhoso? Então, assim, a vitrine está toda colorida, essa onda agora, primavera-verão, cheia de cores, está muito legal. Queremos agradecer a Arnaldo, o nosso cinegrafista que está mandando cada vez melhor, e ao Fabrício, querido, da Black Sheep Media, que faz a nossa edição e que é um querido também. E agora, desvenda o mistério. Como é que a galera faz para saber de tudo que tem de bom em Petrópolis? Eu só vou contar depois de falar para vocês, quando nos assistirem, se inscreverem no nosso canal, dar aquele like, aquela mãozinha assim para cima, que vai nos fazer muito feliz, e tocar o sininho para estar sempre recebendo as novidades do nosso programa. Isso. E agora, vamos desvendar o mistério. Vocês só vão encontrar as atividades em Petrópolis assistindo o Hashtag de Petrópolis.